Eu provavelmente não serei a primeira pessoa a te dizer isso, e muito menos a última. Mas você precisa aprender inglês o quanto antes. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Vida com Dados. Eu sou Samuel, tenho 28 anos, sou bacharel em estatística, trabalho como analista de dados para uma empresa americana, moro no Rio de Janeiro, mas trabalho para uma empresa americana remotamente, recebendo em dólar, e isso não teria sido possível se eu não soubesse me comunicar em inglês. E hoje eu quero contar para vocês como foi a minha jornada no aprendizado em inglês, porque foi uma jornada um pouco atípica. Eu não fiz nenhum curso, eu aprendi tudo sozinho e de graça, digamos. Você só precisa ter internet, então não é totalmente de graça, mas é como se fosse, já que eu não paguei curso nem nada. E quero mostrar para vocês que é perfeitamente possível aprender esse idioma sem frequentar nenhum curso. Não é fácil, não é rápido, mas é perfeitamente possível e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, vamos nessa. Mas antes de começar, eu quero fazer alguns pedidos para vocês. Se você está chegando agora, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se você já está gostando do conteúdo, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, manda para aquele seu amigo que está querendo aprender inglês e não quer gastar nada com isso, que você vai estar fortalecendo demais o meu canal e a minha vida também, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse, porque se eu não tenho ninguém para assistir, eu não tenho por que continuar gravando. Então eu dependo de vocês serem inscritos e assíduos aí em visualização, em like e tudo mais, e em comentários também. E antes de contar de fato como foi que eu fiz para aprender inglês de forma totalmente sozinha, eu quero primeiro falar das vantagens de aprender o idioma e, digamos, das desvantagens, que na verdade não existem, mas eu vou tentar trazer aqui o que poderiam ser desvantagens. Então vamos nessa. A primeira vantagem é que o inglês é um idioma fácil. Calma aí, mas eu não acabei de falar que é uma jornada difícil e que não é fácil e que não sei o quê? Calma, eu vou explicar melhor. O inglês, se comparado com outros idiomas, principalmente com o português, é um idioma bem mais fácil de ser aprendido. Por quê? Ele tem estruturas mais simples, ele tem estruturas mais pobres que as estruturas do português, por exemplo. Então eu gosto sempre de usar como exemplo o verbo ser e o estar. Eu vou usar o ser no português para a gente simplificar. Então a conjugação seria: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ou seja, para cada pessoa tem uma flexão verbal diferente. São muitas variações para um verbo só. E para vários outros verbos, isso também segue complexo. Já no inglês, se a gente tomar o verbo ser ou estar, que é o mesmo, que é o to be, o famoso verbo to be, que provavelmente você aprendeu um pouquinho na escola e provavelmente não prestou atenção o suficiente, você vai ver que as estruturas são apenas 3 para todas as pessoas, que seria o am, para a gente mesmo, né? I am. O are, que vai servir para you are, que you é você e vocês, no caso serve tanto para singular quanto plural, e o is, que vai servir para o ele, e o are também serve para o eles, que no caso será o they. Então, como vocês puderam observar, o inglês realmente tem estruturas bem mais simples que as do português, apenas com o exemplo de um verbo que eu trouxe para vocês, mas isso não se limita só a esse verbo, isso também é aplicado a grande maioria dos verbos e expressões em inglês. Isso é uma grande vantagem para nós que aprendemos uma língua tão difícil como o português. Eu gosto até de fazer o inverso, né? Eu tenho alguns amigos americanos que estão vivendo aqui no Brasil e eu trabalho com americanos também, e para eles é muito mais difícil aprender um outro idioma, porque eles nasceram nos Estados Unidos e cresceram aprendendo um idioma que é muito simples de aprender. A segunda vantagem, pessoal, é que o inglês é o idioma universal, é o idioma mais utilizado no mundo. E por ser o idioma mais utilizado no mundo, te abre muitas portas na sua vida, como abriu na minha. Hoje eu trabalho com americanos e estou ganhando mais dinheiro por conta disso, porque eu recebo em dólar, como eu falei no início do vídeo, e abre portas não só profissionalmente, mas abre um portal de conteúdos, cara. A grande maioria, se o inglês é o idioma mais falado do mundo, a grande maioria dos conteúdos
existentes no mundo, vai ser em qual idioma? Inglês, certo? Então, para mim, essa é uma grande vantagem, porque eu falo português, consumo bastante conteúdo em português, mas há muitos assuntos pelos quais eu me interesso que eu não encontro bons conteúdos em português. Eu preciso procurar em inglês. E se eu não soubesse o idioma, eu não teria como me aproveitar dessa vantagem. A terceira e última vantagem que eu listei aqui, provavelmente tem mais vantagens, mas eu só me lembrei dessas três. E acho que a segunda e a primeira já conseguem abarcar várias outras vantagens derivadas, mas a terceira vantagem é que hoje, na era da IA, na era da inteligência artificial, está mais fácil do que nunca. Está mais fácil do que antes. Repito, não é fácil aprender um novo idioma. O inglês não é difícil comparado com o português. Mas, na época que estamos, reforço, está mais fácil do que nunca. Com a grande quantidade de informações que a gente tem na internet, com a grande quantidade de conteúdos gratuitos como esse que você está assistindo, e com as ferramentas de inteligência artificial, não há mais desculpa para não aprender inglês. Então, para finalmente concluir essa parte das vantagens, vocês já viram que se vocês deixam de aprender inglês, vocês estão deixando dinheiro na mesa, para começar, né, pelo meu próprio exemplo, e também conhecimento, conteúdo que vocês poderiam estar consumindo e também cultura. Mas, como nem tudo são flores, eu prometi no início do vídeo que eu tentaria trazer algumas desvantagens. Para mim, essas não foram grandes desvantagens, mas eu sei que pode ser para o caso de você que está assistindo. Então, por isso, eu vou listá-las. A primeira desvantagem é requer tempo e dedicação, como tudo na vida. Não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Eu não aprendi inglês da noite para o dia. Eu consumo inglês desde a minha infância, porque eu jogava muito videogame, eu já estou dando spoiler da minha jornada, mas eu jogava muito videogame, eu consumia muito conteúdo no computador, nos videogames, né, nos consoles e em jogos de computador, de música. Por eu ser músico, sempre ouvi muita música internacional e tal, e eu queria saber o que estava sendo falado. Então, assim, eu tenho uma bagagem já muito grande no idioma. Eu tenho 28 anos e eu tenho contato com inglês desde mais ou menos 7, 8. Não que eu soubesse inglês com 7, 8 anos. Dos meus 7 até os meus 12, 13 anos, era uma coisa bem básica, né? Eu queria saber o que estava acontecendo ali no jogo, eu queria entender, né, no videogame, mas eu não entendia a maioria das coisas. Então eu precisei começar a ser um pouco mais intencional no aprendizado durante essa minha jornada. Mas, como eu falei, é uma desvantagem porque requer tempo. Então, não fica acreditando em guru da internet que vende curso para você aprender em 3, 4, 5, 6 meses e atingir a fluência, porque não vai acontecer. Pode ficar muito tranquilo e despreocupado que isso não é possível, ok? Digo mais, mesmo que você queira investir grana, fazer um bom curso, vai demorar também. Eu tomo como exemplo a minha esposa. Eu aprendi totalmente sozinho, já ela não. Ela fez 7 ou 8 anos de cultura inglesa. Ela fala muito bem, tem vocabulário muito rico, ela fala melhor do que eu, tem sotaque melhor do que eu, tem mais vocabulário do que eu, ela sabe fazer outros sotaques, não só o americano, mas levou, não sei, nem português eu sei, tá vendo? Ela precisou de 7 anos de curso e teve que se manter consumindo conteúdo em inglês. Não basta você ir para o curso, né, ou seguir as coxas aqui, tudo que eu vou falar, frequentar a aula, né, no caso você queira fazer curso, não basta você frequentar as aulas e fazer as provas, que não vai ser suficiente. Eu conheço várias pessoas que se formaram em cursos, alguns bons, outros nem tão bons, e não sabem nada. Não sabem absolutamente nada. Então essa também é uma desvantagem. Um idioma requer manutenção. Até mesmo o português, cara. Se você ficar muito tempo sem falar português, tudo bem que é mais difícil. Você precisaria ficar muito tempo sem falar português para começar a perder, né, a esquecer, ou tipo, a começar a falar errado e tal. Mas você precisa fazer a manutenção do idioma. Você precisa fazer a manutenção do conhecimento que você tem. Isso não se aplica só para idioma, isso se aplica para tudo na vida. Quantas coisas você hoje em dia já não esqueceu da época da escola, porque você não utiliza, não tem a aplicação prática na sua vida. Então você teria que recapitular aquele conhecimento.
E no caso do inglês, para você não ter que recapitular, é mais fácil você fazer a manutenção do conhecimento. E isso requer tempo e dedicação. Uma outra desvantagem que eu quero pontuar é que eu acredito fortemente que algumas pessoas tenham mais aptidão para aprender novos idiomas e outras não. E o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que eu tenha uma facilidade maior, eu tive uma facilidade maior para absorver os conteúdos de inglês. E eu acredito que outras pessoas, não menosprezando, tá? Isso varia de cada um. Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de aprender. E provavelmente essa coisa que eu tenho dificuldade de aprender, você vai ter mais facilidade. Então eu acredito que para algumas pessoas o inglês vai ser extremamente difícil, mesmo que comparado ao português seja um idioma fácil. Então essa questão da aptidão, para mim, é muito real. Eu já tentei aprender outros idiomas, mas eu não levei assim com tanto afinco, porque eu sou muito prático, sou muito pragmático. Para mim, eu sei português, é o idioma do meu país, onde eu nasci, e o inglês é o idioma universal. Se eu precisar ir para um país de língua espanhola, português é muito próximo, acho que eu conseguiria me virar. Agora, para vários outros países, você vai precisar do inglês ali, no mínimo, entendeu? Então, como eu sempre fui muito pragmático, eu meio que fico com preguiça de aprender outros idiomas. Então, eu não sei se eu tenho dificuldade para aprender outros idiomas, mas na questão do inglês, por ver tantas vantagens e ver que seria muito útil para a minha vida, eu acho que isso me deu mais facilidade, vamos colocar dessa forma. Uma outra desvantagem, não seria uma desvantagem, mas uma dificuldade do idioma é que a pronúncia de algumas palavras pode ser desafiadora, especialmente palavras que têm muitos R's, ou então THR, esse tipo de fonema no inglês não é natural pra gente, para nós de língua portuguesa. Então pode ser um pouco desafiador e nós poderíamos colocar como uma desvantagem também. E uma outra ainda, considerando essa questão das palavras, é que algumas pronúncias, elas simplesmente não seguem regra nenhuma. Não há uma regra bem clara para algumas palavras. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então, você vai basicamente ter que memorizar, o que pode ser um pouco desafiador se você é uma pessoa que tem dificuldade de memorização. Então, o exemplo que eu quero trazer, eu vou olhar na minha cola aqui, senão eu vou esquecer. São as palavras bear, que significa urso, beard, que significa barba, beer, que significa cerveja, ear, que é orelha, hear, que é escutar, e heard, que é escutou ou escutei, depende da pessoa que está conjugando. Todas essas palavras são escritas de forma muito parecida, exceto beer, de cerveja. Por exemplo, vou pegar a palavra urso, ela se escreve B-E-A-R, se pronuncia bear, e barba se escreve exatamente igual urso, só que com um D no final. E não se fala beard, se fala beard, ou seja, a pronúncia já mudou e não há uma regra formal, gramatical, fonética sobre isso. Você simplesmente vai ter que memorizar. E aí eu vou pegar a terceira palavra que eu falei, que foi cerveja, que foi beer. Ela é pronunciada igual beard, que é barba, mas ela não é escrita da mesma forma. Ela é escrita B-E-E-R. Ou seja, ela tem a mesma pronúncia de barba, mas não é escrita da mesma forma que barba. E aí vamos pular para o outro exemplo. Ear, orelha. É escrito da mesma forma que bear, só que sem o B. E não é air, é ear. E da mesma forma o verbo hear, de escutar. Aí eu vou comparar com o heard, que é o passado do hear. O verbo escutar é H-E-A-R. E o verbo heard é exatamente a mesma coisa, mas com um D no final. Só que você não pronuncia nem igual a beard, nem igual a hear, nem igual a bear, nem igual a nada. É heard. É totalmente diferente. Então, você vai ter que memorizar, não tem jeito. E por que eu acho que isso é uma desvantagem? Porque as pronúncias no português, por mais que sejam um pouco difíceis, principalmente para estrangeiros, elas são melhor definidas. Por exemplo, a letra A é pronunciada quase sempre como A, exceto quando tem um N ali. Mas isso é uma regra formal, sabe? Isso está formalizado, isso, você não precisa memorizar.
a grande maioria das palavras em português, elas são faladas da mesma forma que elas são escritas. Então, pra gente, eu acho que é uma desvantagem essa questão da pronúncia da pronúncia no inglês sem ter uma regra muito clara para diversas palavras. Eu trouxe poucos exemplos aqui, mas há uma infinidade de exemplos de palavras que têm escritas parecidas, mas pronúncias totalmente diferentes e às vezes até significados também totalmente diferentes. E aí, para concluir essa questão de desvantagens, na realidade, para mim, isso é a minha opinião, eu não vejo essas coisas como desvantagens, mas como desafios, como especificidades do idioma. E todo idioma vai ter as suas especificidades. Agora, sem mais delongas, já me estendi bastante, vamos finalmente falar como que foi a minha jornada, como que eu aprendi inglês sozinho. E eu já adiantei para vocês algumas coisas. Eu vou ficar olhando aqui para a tela do meu computador, que é a minha cola do meu roteiro, para eu não falar muito além e não fazer um vídeo de 1h30 como eu postei ontem. Mas vamos nessa. Esse vai ser longo também porque é um guia completo, com vantagens, desvantagens, como eu fiz e mais alguns extras que vão ficar aí no final. Mas vamos nessa, sem mais delongas. Como eu já mencionei, eu jogava muito videogame quando era criança e até a minha adolescência e até o início da faculdade. E até talvez 2013, 2014, a grande maioria dos jogos não tinha tradução para português, não tinha dublagem e nem legenda em português. Então eu tinha que me virar para entender o que eu estava jogando ali no single player, né, na história do jogo. Então essa foi uma das formas que eu consegui desenvolver leitura, muito mais leitura do que escuta. A escuta foi mais com o segundo ponto que eu vou trazer, que são as músicas. Só que não basta você simplesmente ficar colocando música em inglês e ouvindo. O que eu fazia, como sempre fui muito curioso e como eu sou músico e eu queria cantar as músicas também, que eu ouvia, eu pegava a letra, ouvia a música, lia a letra junto, via como as palavras, ouvia, né, como as palavras eram pronunciadas e colocava também a tradução da letra para eu ir fazendo as correspondências de qual palavra significava o que a frase inteira significava, o contexto do que estava sendo dito, sabe? Então é importante que esse consumo de conteúdo em inglês seja feito de forma mais intencional, né? Se você colocar se você não sabe nada de inglês e botar uma música em inglês aí para você ouvir, você não vai entender nada. Então você precisa correr atrás de saber sobre a letra e sobre a tradução, sobre o significado também do que está sendo cantado. Mas esses foram só os meus pontos de partida. Na minha opinião, eu acho que se você quer aprender inglês, na minha opinião, eu acho ótimo, né? Os pleonasmos do português, mas eu não vou fazer corte, muita gente fala isso dessa forma. O que importa é a mensagem está sendo entregue, vocês estão entendendo tudo? Então, perfeito. Então vamos voltar aqui. Eu acho que você precisa colocar tudo em inglês, consumir conteúdos em inglês direto, sabe? Vai no teu celular agora, vai no teu computador e troca para o inglês. E no início vai ser difícil se você é zerado ou se você tem muito pouca noção, mas com o tempo você vai acostumar. E não só no celular e no computador e em dispositivos eletrônicos. Quando você for ver um filme, não veja dublado, pelo amor de Deus. Primeiro que o filme dublado é horrível, né? Eu não sei como é que tem gente que consegue assistir filme dublado, exceto desenho. Desenho ainda dá pra levar. Agora, filme mais de adulto e tal, cara, bota o filme em inglês, bota a legenda em português sem problema nenhum. Vai ali no sapatinho, vai ouvindo, vai tentando pescar o que eles estão falando, séries também, até os jogos, né? Porque hoje em dia já tem jogo dublado, traduzido e tal, legendado. Deixa o jogo em inglês, pode deixar a legenda em português no início, mas começa a consumir conteúdo em inglês, porque é isso, cara. Você quer aprender o idioma e não quer consumir o idioma, então vai ficar muito difícil, vai ficar mais difícil do que já é, se você não quiser colocar os seus dispositivos e consumir conteúdos em inglês. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Hoje em dia eu não uso mais o celular em inglês, mas já utilizei por muito tempo. E eu via muito filme, me forçava a ver o filme em inglês, inicialmente com legenda em português, mas depois botava
a legenda em inglês, quando eu já estava entendendo melhor as palavras, as séries, a mesma coisa, e os jogos, mas mais recentemente filmes e séries, porque eu não jogo mais videogame, não tenho mais nenhum videogame, então já não faz parte do meu consumo de conteúdo e em inglês esse tipo de conteúdo, certo? E aí a minha recomendação é justamente essa. Nos filmes, jogos e séries, começa com a legenda em português. Quando você se sentir mais seguro, troca para a legenda em inglês. E quando você se sentir ainda mais seguro, tenta tirar a legenda. Essa vai ser a parte mais difícil. E eu digo por mim, até hoje, alguns filmes e algumas séries, eu não consigo assistir sem a legenda em inglês. Tipo, na verdade eu consigo, eu vou entender o conteúdo da série e do filme, mas eu não vou entender tudo. Por quê? E aí vem duas questões, para você também não se sentir um fracassado, como eu me sentia. Eu falava, caramba, pô, eu me comunico em inglês com os meus colegas de time, colegas de equipe, com alguns amigos americanos que moram aqui, mas eu não consigo entender tudo que está sendo falado no filme. Por que isso acontece? No filme é tudo em script, eles têm as falas, na grande maioria das vezes, as falas já programadas. Eles falam muito rápido, vão usar gírias que você não conhece. Então, assim, não se sintam fracassados se você não entender tudo. Até hoje, por exemplo, eu tentei assistir um filme recente do 007, o Cassino Royale, totalmente sem legenda. Eu assisti ele todo sem legenda, mas eu confesso que eu não entendi tudo. Por quê? Eles falam rápido, o sotaque é britânico, é um sotaque mais difícil de entender, e as falas são escritas, cara. Então, eles já decoraram aquilo, eles já vão falar com mais naturalidade, com mais rapidez, com mais fluidez. Eu desconfio que até mesmo para quem fala inglês, é um pouco difícil entender tudo o que é falado em filmes e séries, né? E até há pouco tempo eu achava, por exemplo, que a minha esposa entendia tudo. E ela mesmo falou que não, eu não consigo entender tudo, mas a gente pega pelo contexto. Mas tem realmente frases, expressões, cenas, situações de filmes e séries que eu fico, cara, que diabo ele quis dizer? Eu não faço ideia do que ele está falando. Aí o que você pode fazer é pausar, voltar, botar a legenda. Eu sei que dá trabalho, mas aprender dá trabalho. Então você vai fazer isso se você quer aprender. Aí você volta, bota a legenda, viu ali o que ele falou, e aí você já capturou, você vai começar a internalizar essas formas mais rápidas de falar certas expressões. E com o tempo, você vai ouvir aquilo de novo, e mesmo sendo rápido e difícil de entender, você vai, já sei o que ele falou. Porque eu já ouvi da outra vez, botei a legenda e fiz isso repetidas vezes, acabei memorizando. Vou trazer mais alguns outros pontos que me ajudaram bastante, mas que talvez não sejam aplicáveis para todas as pessoas. Começar pelos livros didáticos de graduação. Eu fiz graduação em estatística, como eu falei no início do vídeo. E a grande maioria dos melhores materiais de estatística está em inglês. Eu não sei se isso se aplica para todos os outros cursos de graduação. E eu não sei se você que está assistindo pretende fazer uma graduação. Então, talvez essa dica não se aplique a você. Mas para mim foi muito útil. Claro que quando eu cheguei na faculdade eu já tinha um conhecimento de inglês de intermediário para avançado, né? Então, se você for pegar do zero um livro didático aí na sua graduação e já querer saber tudo que está escrito, entender tudo ali, vai ser complicado. Mas você tem o tradutor para ser utilizado a seu favor, assim como a inteligência artificial. Então, se aproveite dessas ferramentas, elas estão aí para ajudar no aprendizado. Um outro ponto que talvez não se aplique a todos, mas no caso se aplica a mim, se você é cristão ou se você pelo menos tem interesse no cristianismo ou na Bíblia, existem versões de Bíblias bilíngues, que você vai ter duas colunas, né, em cada página. Uma coluna vai ser em português e a outra coluna em inglês. Existem versões até trilíngues, português, inglês e espanhol. Um recurso assim fantástico, né, para quem quer aprender novos idiomas. E o mais interessante é que a gente precisa considerar que mesmo a escrita em português, a escrita bíblica, né, a tradução o português da Bíblia não é um português fácil. Então, quando você for ler a Bíblia em inglês, não vai ser um inglês tão fácil, vai ter expressões mais difíceis, dependendo da tradução que você utilizar, claro, porque existem várias versões, várias traduções por aí, né? Então, eu acho que dá
um quê a mais no seu aprendizado. Você vai ver palavras ali que você não veria consumindo séries e filmes e jogos. Então, eu já acho uma grande vantagem, mesmo que você seja ateu, tá? Para fins de aprendizado, ou que você seja de outra religião. Para fins de aprendizado, eu acho que vale a pena. Se você for de outra religião e o livro sagrado, se houver, né, um livro sagrado na sua religião, se tiver também bilíngue, você pode aproveitar da mesma forma. É porque eu não tenho conhecimento sobre livros sagrados de outras religiões, a não ser o Alcorão, e eu não sei se o Alcorão tem versão bilíngue, então eu não posso comentar muito sobre, tá? Infelizmente, não está na minha alçada. E um último recurso que funcionou bastante para mim, mas que também não vai se aplicar para todo mundo, foi a programação de computadores. Como eu me graduei em estatística, eu tive que aprender a programar em Python, linguagem R, em VBA, que é a linguagem do Excel, embora o Excel já exista em português também, mas Python, R, SQL, Power BI também tem em português, mas eu utilizava em inglês. Enfim, R, Python e SQL, você precisa saber inglês. Então, se você é uma pessoa que está trilhando esse caminho aí de programação de computadores, ciência da computação, estatística, dados, nossa, ficou escuro do nada. Eu estou utilizando só luz natural e aí tá tendo variações aqui do sol. Mas enfim, já estou me desvirtuando do assunto. Perdão. Se você está no mesmo caminho que eu trilhei de dados, de tecnologia, você vai ter que saber programar. E a grande maioria das linguagens, se não todas, você precisa saber inglês. Agora eu também vou trazer alguns pontos extras que eu não fiz, eu não precisei fazer, mas que acredito que vão ajudar vocês. E o primeiro eu já até comentei, né? Que é usar a inteligência artificial, a IA generativa, a seu favor. Então, cara, Google tá aí para isso. Você consegue aprender a escrever prompts de inteligência artificial para você criar meio que um roteiro de estudos mais flexível, mais dinâmico e gratuito. Então você precisa realmente utilizar a IA a seu favor no aprendizado de um idioma. E eu diria que não só no aprendizado de um novo idioma, mas no aprendizado de praticamente qualquer coisa, você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. E um outro ponto que eu incentivo vocês a tentarem, só que aí tem que ser um pouco mais cara de pau, um pouco mais extrovertido, é você tentar conversar com estrangeiros na internet ou em áreas turísticas da tua cidade. É o que eu tô falando, você vai precisar ser um pouco cara de pau para fazer isso. Eu mesmo, na época que eu estava mais ainda no aprendizado, que não me considerava fluente, eu não teria coragem de fazer isso. Mas hoje em dia, como eu falei, eu tenho colegas de equipe que falam inglês, então eu falo inglês com eles, eu faço a manutenção do meu inglês com eles. Eu tenho amigos americanos que moram no Brasil e vejo com certa frequência, faço a manutenção do inglês com essas pessoas. Então, esse caso não precisou ser aplicado a mim e nem vai precisar ser aplicado. Então, pessoal, em termos de guia para o aprendizado do inglês, é basicamente isso que eu trouxe. Não tem muito mistério, não tem nada inovador, mas como eu falei, não é rápido, não vai ser rápido, não tem milagre aqui, não tem mágica. E eu não sei se você estava esperando algo mais, não sei, mais miraculoso, mais disruptivo, mais inovador. Não tem. Isso foi o que funcionou para mim e levou bastante tempo. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero trazer alguns pontos que eu acho que vocês não deveriam se preocupar inicialmente, e talvez nem nunca, e quais pontos também eu acho que vocês deveriam se preocupar. Um ponto principal que eu acho que você não precisa se preocupar é querer saber tudo, querer saber todas as palavras, querer saber falar tudo. Tipo, não, eu só vou começar a falar inglês quando eu já tiver um vocabulário top. Não é necessário. E eu digo por experiência própria, tá? Eu trabalho há quase 2 anos já com americanos e eu ainda me enrolo às vezes para expressar algumas ideias, né? E quando eu fiz a entrevista no processo seletivo, cara, eu estava bastante inseguro e era uma entrevista, então eu estava nervoso já, naturalmente, por ser uma entrevista, e mais nervoso ainda por ser em outro idioma que eu não domino. E
algumas expressões, algumas coisas que eu sabia dizer em português, eu não sabia dizer em inglês, então eu tinha que achar outra forma de dizer aquilo. E no início, não só no início, mas durante toda a sua jornada, isso muito provavelmente vai acontecer com você. Porque o inglês não é o seu idioma nativo, não é o seu primeiro idioma, é o seu segundo idioma. E os nativos, né, os americanos, as pessoas que falam inglês de forma nativa, eles entendem isso. E eu acho que eles até apreciam o esforço de uma outra pessoa estar tentando aprender o idioma deles, sabe? E tentando se comunicar com eles no idioma deles. Eu, por exemplo, eu aprecio quando algum americano vem para cá e tenta aprender português, por mais difícil que seja. Então, não se preocupe de saber tudo. Claro, quanto mais vocabulário você tiver, melhor vai ser a comunicação, né? Quanto mais expressões você souber e tudo mais, mas por experiência própria eu te digo, você não precisa saber tudo. Outro ponto também eu não me preocuparia tanto com a questão do sotaque. Mas se você quer realmente imitar 100% o sotaque americano vai ser o mais fácil. O britânico e o australiano, o irlandês já são sotaques mais difíceis. Mas claro, eu acho, tá, que o brasileiro, quando ele fala inglês, ele não tem tanto sotaque quanto outras nacionalidades. Por exemplo, quem fala espanhol costuma ter um sotaque característico ao falar inglês. E já quem fala, não sei, alemão, russo, eles terão sotaques mais característicos. O brasileiro não. Eu acho que o brasileiro, por ter uma variedade de sotaques muito grande no nosso país, né? Tem sotaque nordestino e dentro do Nordeste tem várias variações do mesmo sotaque, né? E aí tem o sotaque carioca, que é o meu, que também puxa muito X e tal. E aí em São Paulo, na capital você tem um sotaque e no interior você tem outro. E aí no sul também você tem, sabe, muita diversidade de sotaque e de fonemas. Eu acho que isso facilita o nosso aprendizado do sotaque inglês o mais natural possível, vamos dizer assim. Mas você também não precisa se preocupar com isso. Eu tento imitar ao máximo o sotaque americano, mas quando eu tô com dificuldade de falar algumas coisas assim, eu vejo que eu começo a vacilar um pouco no sotaque, começo a falar mais aportuguesado e menos americanizado, vamos dizer assim. Pessoal, não teve jeito, eu tive que acender a luz aqui, né, iluminação artificial, porque o sol simplesmente às 3h15 da tarde foi embora. Não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tava maior sol há meia hora atrás e agora ficou tudo escuro e não está nublado, então não faz sentido nenhum. Mas enfim, a qualidade do vídeo, da imagem vai cair, mas eu espero que a qualidade do áudio, que é o mais importante, seja preservada. E agora vamos falar finalmente dos pontos que eu acho que você deveria se preocupar, pelo menos um pouco, tá? Vou olhar aqui na minha colinha. O primeiro eu já até falei, eu já poderia ter tirado aqui do meu roteiro. E o primeiro não vai ser rápido. Então, eu acho que você tem que se preocupar com isso, porque se você ficar achando que vai ser rápido, você vai se frustrar, você vai pensar, pô, caraca, teve gente que aprendeu super rápido e eu não consigo. Mas será que essa pessoa aprendeu super rápido? Porque assim, eu pego o meu caso. Eu converso em inglês há pouquíssimo tempo, há pouco mais de 2, 3, no máximo 4 anos. Então, se eu fosse pegar do tempo que eu comecei a conversar em inglês pra cá, foi um tempo rápido. Foi rápido. Mas quando eu comecei a conversar em inglês, eu já tinha uma bagagem de leitura e de escuta. Então, se somar todo esse tempo, não foi rápido. Então, eu posso garantir para você que não vai ser rápido. Claro que, se você quiser acelerar o processo, aí pode ser que você precise investir alguma grana, como foi o caso da minha esposa. Mas mesmo assim, não vai ser rápido. Ela fez 7 ou 8 anos de curso, dos 11 aos 18 anos de idade que ela fez o curso. E você também precisa procurar bem, avaliar aonde você vai estar investindo esse dinheiro, porque dependendo não vai ser investimento, vai ser só gasto. Para você não comprar aí qualquer porcaria de curso que não vai te ensinar nada e só vai ficar te enrolando. Eu não tô aqui para te enrolar, tô aqui para te ajudar. E é por isso que eu não vou te vender curso nenhum, porque nesse momento, pelo menos, eu não me vejo capacitado para ensinar inglês, ensinar mesmo o idioma para ninguém. Eu posso ajudar um amigo ou outro e tal, mas formalmente
eu não me sinto capaz de criar um conteúdo e vender na internet, como muitas pessoas fazem por aí, enganando as outras e trazendo frustração para quem quer, de fato, aprender um novo idioma. Antes de falar dos últimos 2 pontos que você deveria se preocupar, vocês repararam que eu não mencionei Duolingo, não mencionei aplicativo nenhum, porque eu não utilizei. Tá? Eu poderia ter acrescentado o Duolingo nos extras ali que eu não fiz, mas que eu creio que vão ajudar. Assim, eu não posso dizer que eu não utilizei nada do Duolingo, mas quando eu peguei o Duolingo lá em inglês, cara, eu já sabia muita coisa, então, não fazia sentido eu ficar ali no aplicativo, mas eu acho que ajuda, é bom para vocabulário, mas só o Duolingo sozinho, como o aplicativo promete ali, né, que você vai aprender o idioma só com o aplicativo, eu acho que não é possível. Você pode utilizar, mas seguindo todas as outras dicas que eu falei. Se você só utilizar o Duolingo e não consumir, não ter a sua vida rodeada de inglês, não vai adiantar de nada, ok? O segundo ponto que você deveria se preocupar, eu também já falei mais cedo, que é a questão da aptidão, né? Nem todo mundo vai ter a mesma aptidão e isso é totalmente normal, né? Para mim, como eu falei, o inglês não foi muito difícil, mas para muitos, infelizmente, pode ser que seja o seu caso. Então, pode ser que por uma questão de aptidão, você leve ainda mais tempo para aprender, mas eu ainda acredito que não é impossível. E agora, finalmente, o último ponto que eu acho que você deveria se preocupar sim. Eu trouxe ele de forma velada no início do vídeo, logo de cara assim, que eu falei que você deveria aprender inglês o quanto antes. E por que eu falei isso? Porque quanto mais velho você for, mais difícil vai ser para você aprender. E eu digo isso não por experiência própria, né? Porque eu comecei aprendendo o inglês bem novo, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, ela já é mais velha, ela já tem 61 anos de idade, ela tem muita dificuldade de aprender um novo idioma. Fora que, quando a gente é mais novo, não é só mais fácil de aprender qualquer coisa. Tipo, isso é um fato. Quanto mais novos nós somos, mais fácil é aprender qualquer coisa, porque o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, a gente absorve conhecimentos e aprendizados de forma mais fácil. Mas não só isso. Cara, a gente é criança, a gente tem tempo, a gente não precisa trabalhar, não precisa pagar boleto, não tem praticamente preocupação nenhuma. Então, isso tudo influencia. E quando nós somos mais velhos, vamos ficando mais velhos, o nosso cérebro já está mais desenvolvido, já está cheio ali de vícios e tal, já fica mais preguiçoso, talvez. Você já tem menos tempo, porque você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa sustentar tua casa, enfim, é realmente mais complicado. Quanto mais velho, mais difícil. Então, aprenda o quanto antes. Essa é a minha recomendação. Não digo que é impossível para uma pessoa mais velha aprender um novo idioma, mas digo de fato com propriedade que é mais difícil e você deveria se preocupar com esse ponto. Você vai ter mais dificuldade se você tiver uma idade mais avançada e tiver uma vida muito agitada. Você vai ter dificuldade de encaixar isso na sua rotina, ok? Então, não desanime, mas tenha em mente que você precisa se preocupar com esses pontos que eu mencionei. Então é isso, pessoal. Novamente, eu não sei se vocês estavam esperando algo mais inovador do que o que eu trouxe aqui, mas simplesmente não há. Isso não se aplica só a idiomas. A qualquer coisa que você for aprender, não existe, na minha concepção, né, não existe nenhum hack para você aprender mais rápido, sabe, macetes, assim, gatilhos mentais, essa coisa, esses papos de coach. Eu sinceramente não acredito nisso. E sugiro que você não caia nessa laia desses vendedores de curso que prometem muita coisa e entregam quase nada, né? A única coisa que eles conseguem é mais dinheiro no bolso e mais gente sendo feita de trouxa, desculpe o termo, mas infelizmente é o que acontece hoje em dia. Então é isso, espero que vocês sigam meus conselhos, aprendam inglês o quanto antes que seja tarde. E quando que é tarde? Quando você morrer. Aí, quando você morrer, vai ser tarde. Ou quando você não tiver mais
capacidades intelectuais, vamos dizer assim, porque você pode ficar no estado vegetativo. Enfim, vocês entenderam, né? Quando que é tarde para aprender inglês? Quando você não consegue mais. E quando você não consegue mais? Quando você morre ou quando tu tá demente, entendeu? Então, enquanto você estiver lúcido e orientado, com plenas capacidades cognitivas, é possível aprender inglês e é recomendável, ok? Claro, terão exceções, né? Se você tá lúcido e orientado, mas já tá bem velhinho e tipo, tua vida já tá feita, vamos dizer assim, não vai ter mais, você não vê muita utilidade, né, na questão do inglês para sua vida, aí beleza, acho que não tem muito sentido. Mas fora isso, eu recomendo fortemente que vocês sigam o meu conselho, sigam esse guia se vocês quiserem gastar pouco dinheiro. E é isso, desejo sucesso a todos vocês nessa jornada de aprendizado de um novo idioma. Se você chegou até aqui, acredito que você queira aprender inglês, ou ao menos tenha curiosidade sobre o assunto, né, sobre os tópicos que eu trouxe. E te desejo sucesso de qualquer forma. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.